Oi, galera do YouTube, eu sou a professora Kate Silva e estou aqui para mais uma videoaula de biologia. O tema da nossa aula de hoje é o sistema respiratório humano. E o que eu vou apresentar para vocês? Qual é o objetivo desse sistema? Qual é o caminho percorrido pelo ar? Quais são as estruturas envolvidas nesse sistema, bem como em suas principais funções? Quais são os dois movimentos respiratórios que existem e as suas principais diferenças? E também quem é que controla o nosso ritmo respiratório. Então, bora lá? Vem aprender biologia comigo! Bem, o principal objetivo desse sistema é levar o gás oxigênio para todas as nossas células e retirar delas o gás carbônico, né? Porque assim como a gente, elas respiram, né? E precisam desses gases para manter o seu metabolismo. A troca desses gases é feita por um processo chamado de difusão. E a difusão do oxigênio e o gás carbônico entre o ambiente e o corpo ocorre sempre em um meio aquoso, que pode estar no interior do sistema respiratório. Assim, mesmo os animais terrestres possuem uma superfície umedecida no local onde vai acontecer a troca entre esses gases. E o local onde vai ocorrer essa troca gasosa são os alvéolos pulmonares. Mas, antes de chegar lá, eu vou mostrar para vocês qual é o caminho que o ar percorre. Então, vamos lá? Então, como você pode notar aí, pelo esqueminha, nos seres humanos, o ar penetra pelo nariz através das narinas, atinge as fossas ou cavidades nasais, passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, até chegar aos bronquíolos e alvéolos pulmonares que se encontram dentro dos pulmões. Bem, e agora eu vou falar de cada uma dessas partes do sistema respiratório separadamente para você entender a função de cada uma delas. O nosso nariz, ele apresenta duas aberturas anteriores, que são as narinas, que se comunicam com o meio externo, dentro das quais existem pelos bem curtos e também a produção de um muco, que tem a função de reter os micro-organismos e partículas sólidas que estão em suspensão no ar. As nossas fossas nasais, elas também são ricamente vascularizadas, permitindo que o ar seja aquecido e umidificado ao entrar em contato com o nosso corpo. As nossas fossas nasais, além dos pelos e do muco, ela também tem uma grande vascularização, ela é rica em grande número de vasos sanguíneos. E tudo isso vai preparar o ar para que ele possa entrar no nosso corpo, para que ele possa chegar aquecido nos nossos pulmões e também para que ele possa ser filtrado. É por esse motivo que é muito importante a gente não respirar pela boca, porque pela boca, se o ar entra pela nossa boca, ele não vai passar por nenhum desses processos. Então, a gente precisa respirar pelo nariz. A próxima estrutura do sistema respiratório humano é a faringe, que é comum tanto ao sistema respiratório quanto ao digestório, mas vale lembrar que ela não tem uma ação simultânea. O ato da deglutição, ele vai inibir automaticamente a atividade respiratória. E isso é de extrema importância para que você não se engasgue, para que o alimento não possa ir para o nosso sistema respiratório, que poderia levar a pessoa a óbito. Ela poderia ficar engasgada, poderia ficar com falta de ar e morrer asfixiada. A próxima estrutura é a laringe, que é formada por cartilagem, fica na parte anterior do pescoço e é o local onde estão presentes as nossas cordas vocais, que são responsáveis pela nossa voz. Ela apresenta ainda um orifício chamado de glote, pelo qual se comunica com a faringe, né? Durante a deglutição, esse orifício ele é fechado por uma válvula reguladora chamada de epiglote, que vai impedir a entrada de alimento na laringe, evitando que ele chegue ao sistema respiratório. Nossa próxima estrutura é a traqueia, que é um ducto cartilaginoso que vai se bifurcar na parte inferior, formando os brônquios. Os brônquios eles têm uma constituição bem semelhante à traqueia eles são formados por anéis cartilaginosos também. Eles penetram nos pulmões, onde se bifurcam formando os bronquíolos, como se fossem as ramificações de uma árvore. Pense sempre nos brônquios como se fosse o tronco de uma árvore e os bronquíolos
como se fossem os seus galhos, as suas ramificações. E esses bronquíolos, eles vão terminar em sacos microscópicos chamados de alvéolos. Assim, dentro dos pulmões, nós temos uma parte dos brônquios, as suas ramificações, que são os bronquíolos, e os alvéolos pulmonares. Então, os pulmões, eles são, de fato, os órgãos responsáveis pela troca gasosa. Eles vão ter uma intensa vascularização, porque ao redor dos alvéolos, você pode notar essa rede de fios bem fininhos aí, são vasos sanguíneos tão finos quanto um fio de cabelo, são chamados de capilares sanguíneos. E é nesse local, exatamente nesse local, onde vai acontecer a hematose, né? Que é a troca gasosa. E a hematose, ela se caracteriza pela troca de gases, oxigênio e gás carbônico. Mas como é que acontece? O oxigênio que entrou pela nossa respiração, ele vai sair dos alvéolos pulmonares e vai ganhar a nossa corrente sanguínea, para ele ser distribuído para todas as células do nosso corpo, porque assim como nós, elas também precisam respirar. Da mesma maneira, assim como o gás que a gente coloca para fora na nossa respiração é o gás carbônico, as nossas células vão fazer igualzinho. Então, esse gás carbônico vai vir das células através dos vasos sanguíneos e vai entrar nos nossos alvéolos pulmonares. E isso caracteriza uma hematose. A saída do oxigênio dos alvéolos em direção aos vasos sanguíneos e a entrada do gás carbônico que veio dos vasos sanguíneos para entrar nos nossos alvéolos pulmonares. Então, saída de oxigênio dos alvéolos, entrada de gás carbônico nos alvéolos. Vale ressaltar também que essa troca gasosa é feita através de um processo que a gente chama de difusão simples, onde o gás, no caso o oxigênio, ele sai do local onde ele está muito concentrado, que são os nossos alvéolos pulmonares, e vai em direção ao local onde ele está menos concentrado, que seria, no caso, os nossos vasos sanguíneos. Então, ele sai do meio hipertônico, os nossos alvéolos, e vai em direção ao meio hipotônico, que são os nossos vasos sanguíneos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o que vai controlar a entrada e a saída de ar do nosso corpo não são as nossas fossas nasais. Quem faz isso são dois tipos de músculos que nós temos. Os músculos chamados de intercostais, que ficam aqui entre as costelas, e o músculo chamado de diafragma, que fica mais ou menos nessa região aqui, por baixo das nossas costelas. É graças ao movimento em conjunto desses dois músculos que o ar pode entrar e sair do nosso corpo. Baseado nisso, eu vou explicar para vocês qual é a diferença dos dois movimentos respiratórios que existem: a inspiração e a expiração. Como você pode notar aí pelo esquema, a inspiração é a entrada de ar nos pulmões. Mas isso acontece por quê? Porque o músculo diafragma, ele se contrai e abaixa, permitindo a entrada do ar. Os músculos intercostais, eles vão se contrair, aumentando o volume da caixa torácica e dos pulmões. Lógico, o ar está entrando, está aumentando o volume da caixa torácica. É como se você estivesse enchendo um balão. O ar está entrando, o balão está ficando cheio, está aumentando o volume do balão. Assim, a pressão no interior dos pulmões, ela diminui, ela fica menor do que a pressão atmosférica. Mas por que isso acontece? Pensa o seguinte, o ar está entrando, tem muito espaço ali para ele dentro dos nossos pulmões, porque está aumentando o volume da caixa torácica. Então, ele pode ficar livremente lá dentro, Então, isso acontece porque a pressão interna está pequena, já que tem um grande volume de ar nos pulmões. Já a expiração, você vai notar que ela é o contrário. Ocorre a saída de ar dos pulmões, mas isso acontece por quê? Porque o nosso diafragma, ele relaxa e sobe, expulsando o ar dos pulmões. Assim, os nossos músculos intercostais, eles também se relaxam e isso faz com que o volume da caixa torácica diminua. Se o volume está pequeno lá dentro, o que acontece com a pressão? A pressão fica muito grande, fica maior do que a pressão atmosférica. Bem, no sangue dos vertebrados,
existem células sanguíneas especiais chamadas de hemácias. Elas contêm hemoglobina, que é um pigmento respiratório de cor vermelha que apresenta uma grande afinidade por moléculas de oxigênio. Assim, a maior quantidade de oxigênio ela é transportada pelas hemácias, enquanto uma quantidade bem menor é dissolvida no plasma. No sangue que passa pelos pulmões, o oxigênio se combina com a hemoglobina durante a hematose, formando um composto instável, denominado oxihemoglobina. Já nos tecidos, o oxigênio ele vai se desprender da oxihemoglobina e vai deixar a hemoglobina livre. E o gás carbônico vai sair dos tecidos em direção ao sangue, ele vai se unir, uma parte desse gás carbônico vai se unir à hemoglobina que está livre, formando um composto instável também, denominado de carbohemoglobina. Só que a hemoglobina ela é bem danadinha. Ela é um pigmento que tem grande afinidade também por certos gases tóxicos, como é o caso do monóxido de carbono, que é um gás inodoro, que é formado durante as combustões incompletas dos motores de carro. Esse gás ele vai ser expelido pelos escapamentos dos automóveis e também é o mesmo gás presente naquela fumaça que sai dos incêndios. Esse gás ele forma com a hemoglobina um composto chamado de carboxihemoglobina, que é um composto estável. E como a afinidade da hemoglobina com esse gás é maior do que com o oxigênio ou gás carbônico, já que eles formam um composto estável, ele acaba chegando aos nossos pulmões. E, como ele é um gás tóxico, prejudicial, pode provocar a morte da pessoa por asfixia. E qual é o problema que pode acontecer diariamente em relação a isso? Nos túneis que existem, é necessário que haja bastante ventilação. Porque imagina um túnel onde não tem a ventilação, né? Os escapamentos dos carros liberando o tempo todo fumaça com monóxido de carbono. A pessoa iria respirar, inalar esse gás e ela iria morrer asfixiada. Foi o que aconteceu com os jovens que estavam naquela boate quiz, que morreram, né, por inalar uma grande quantidade de fumaça decorrente do incêndio. E, continuando, o controle da nossa respiração ele pode ser tanto voluntário quanto involuntário. Voluntário, posso dar para vocês alguns exemplos. Quando a gente está falando, por exemplo, ou o nadador, quando ele fica controlando os seus movimentos de inspiração e expiração, e também quando a gente prende a respiração voluntariamente. Mas esse controle da nossa respiração ele ocorre principalmente de forma involuntária. Isso porque ele é controlado por uma estrutura que está presente no nosso sistema nervoso central, que é chamado de bulbo, que é essa estrutura que você pode ver aqui na imagem. Além disso, outro fator que vai influenciar no nosso ritmo respiratório é a concentração de gás carbônico. Então, se você está num ambiente onde a concentração de gás carbônico está superior à de oxigênio, o seu ritmo respiratório vai aumentar. Para quê? Para tentar reverter esse quadro, para que o nível de oxigênio seja superior ao nível de gás carbônico. Acontece mais ou menos assim. Quando você está fazendo uma atividade muscular intensa, aumenta o nível de gás carbônico no seu sangue. E isso seria tóxico para o nosso corpo. Isso faz com que algumas reações estimulem o nosso bulbo, que vai aumentar o ritmo respiratório, você fica mais ofegante, né? Para que mais oxigênio chegue aos seus pulmões, para diminuir essa diferença, para que a quantidade de oxigênio passe a ser superior em relação à de gás carbônico. Assim, os movimentos respiratórios eles podem ser controlados até certo ponto. Esse controle é feito pelo bulbo, que é uma estrutura que faz parte do nosso sistema nervoso central. Por esse motivo que não é possível prender a respiração indefinidamente. Ninguém consegue se matar prendendo a própria respiração. Por quê? Porque quando a gente faz isso, o nosso nível de gás carbônico aumenta no sangue. O pH do sangue diminui e o centro respiratório localizado no bulbo envia impulsos ao diafragma e aos músculos intercostais, fazendo com que ambos se contraiam, independentemente de nós querermos ou não. Desse modo,
durante uma atividade muscular intensa, o centro respiratório envia impulsos nervosos que aumentam a frequência e a intensidade dos movimentos respiratórios. Com isso, acelera a eliminação de gás carbônico e a entrada de oxigênio. O controle pelo bulbo ele é feito através de mensagens nervosas vindas de receptores que detectam o nível de gás carbônico e de oxigênio e de pH do sangue. Para terminar a nossa aula, eu vou falar para vocês alguns problemas respiratórios que podem afetar o ser humano. Os vírus, como o do resfriado e da gripe, eles podem atacar o nariz, fazendo as células aumentarem a produção do muco, podem atacar a faringe, provocando dor de garganta, a laringe, fazendo a voz ficar rouca, e também os brônquios, provocando a tosse. As bactérias também podem atacar as vias respiratórias e os alvéolos pulmonares e provocar pneumonia e tuberculose. Na asma alérgica, há uma reação inflamatória nos brônquios, uma hipersecreção de muco e a contração da musculatura lisa, o que dificulta a respiração. A principal causa dessa reação é uma hipersensibilidade à poeira, a fungos e outros elementos que estejam dispersos no ar. Por isso é importante as pessoas que têm asma ficarem em ambientes sempre limpos e arejados. A laringite é uma inflamação da laringe, causada geralmente por uma infecção respiratória ou agentes irritantes, tosse ou uso inadequado da voz, provocando a rouquidão, que é muito comum em professores que têm que falar um pouquinho mais alto. As cordas vocais, elas podem ficar inchadas e não vibram direito, ou até mesmo podem causar a perda da voz. É um distúrbio muito frequente, tanto em fumantes crônicos, por causa da lesão provocada pela inflamação crônica desse órgão, e também em professores, né, que tem que falar um pouquinho mais alto, às vezes, em sala de aula. Mas isso não é o meu caso. É preciso, e nesses casos é preciso um atendimento médico para pesquisar a causa do problema. O enfisema é a progressiva destruição das paredes dos alvéolos, diminuindo a superfície relativa de absorção do oxigênio. Assim, a eficiência respiratória diminui e provoca uma sobrecarga no coração, podendo levar à insuficiência cardíaca. E um dos grandes causadores do enfisema é o fumo. Na bronquite crônica, um excesso de muco se acumula na região dos bronquíolos e vai dificultar a passagem de ar. A sinusite é uma inflamação das mucosas dos seios da face, cavidades ao redor do nariz, na maçã do rosto e dos olhos. Ela pode provocar dor de cabeça nessa área e febre e outros sintomas também. Bem, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. E aí, se você gostou, dê um like, continue se inscrevendo e assistindo às nossas aulas. Porque aqui, ó, ciências é show.